Paz e graça, irmãos. Estamos aqui mais uma noite na presença do Senhor. Queremos começar mais um culto no lar. Que o Senhor possa nessa noite vir nos encher da sua graça e do seu amor. Vamos orar nesta noite em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, te agradecemos o momento em que estamos aqui para te adorar, para bendizer o teu nome, Senhor. Te pedimos que o Senhor venha se fazer presente em cada coração, que o Senhor possa manifestar a sua graça e o seu favor divino em cada vida, que nós possamos verdadeiramente, Pai, nos esvaziarmos de nós e que o Senhor possa nos encher, que o Senhor possa trabalhar em nossas vidas, mudar as nossas vestes, que possamos nos embranquecer no sangue do Filho unigênito de Deus, no sangue de Jesus Cristo. Toma conta de nós, Senhor, fica conosco, nos abraça, fortalece-nos. Nesse tempo difícil, Deus, nós possamos encontrar em Ti sempre a esperança viva. Jesus, aquele que é o autor e consumador de nossa fé. O Senhor possa tomar conta de cada um de nós. Que o Senhor verdadeiramente se faça presente em cada um de nós, para a honra e glória do nome do Senhor. Nós te oramos e te agradecemos, Pai. Amém, Senhor. Glória a Deus.
louvado e agradecido seja o teu nome, Senhor. Nós temos muito, Pai, para te agradecer. Aleluia. Tudo que vais fazer, tuas promessas
amados irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja com todos. Louvamos a Deus. É muito satisfatório podermos entoar louvores ao Senhor, gratificante. Louvar a Deus nos edifica, nos aperfeiçoa, nos santifica. Ore comigo. Senhor Deus, louvado seja o teu nome. Graças te dou por estar, ó Deus, neste momento, com essa nobre e grande responsabilidade de pregar a tua palavra, de alimentar as tuas ovelhas com as Escrituras. Senhor, nos ilumina, nos enche de tua presença e de tua graça. Capacita-nos na nossa reflexão a nos aperfeiçoarmos no temor do Senhor e no serviço do Senhor. Ó Deus, abençoe todas as famílias da Igreja Batista Boas Novas, das igrejas daqui da cidade de Venturosa e de todo o teu povo neste Brasil, neste mundo. Tem misericórdia, Senhor, e sustenta cada um, porque os dias são maus, são difíceis, mas nós confiamos em tua bondade e misericórdia e em tua graça infinita. Alcança cada família, fortalece cada um. Enche, ó Deus, de força interior, de capacidade para lidar com as adversidades. E que o meditar do nosso coração e a reflexão de nossa mente sejam agradáveis a Ti, ó Senhor, nosso Deus. Em nome e para a glória de Cristo. Amém. Eu quero convidá-lo, meu querido irmão, minha amada irmã, a abrir a sua Bíblia na Epístola aos Hebreus, no capítulo 11. Eu gostaria de ler apenas alguns versículos deste capítulo tão famoso das Escrituras. E nesses dias que nós continuamos vivendo e enfrentando grandes desafios e dificuldades, eu gostaria de refletir sobre esta palavra, este texto. O capítulo 11, a partir do versículo 32 até o versículo 38, assim diz a palavra do nosso Deus. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Queridos, conversando com alguns amigos, eu dizia que viver é um risco, é uma aventura perigosa. Ninguém precisa ir muito longe para descobrir isso. Basta reconhecer quem nós somos. Nós somos humanos. Nós somos feitos de carne, não de aço, nem de bronze, nem de plástico. Nós duramos menos do que uma garrafa PET. Nós somos frágeis. Nossa fragilidade
envolve todo o nosso ser: mente, coração, fisiologia, tempo. Além de nossa própria condição limitada, nós ainda lidamos com um mundo hostil. O nosso tempo é de graves ameaças: desemprego, aflição, desordem política, limitação social, pandemia, e não apenas a pandemia, que é o momento mais duro da nossa realidade, mas também outras doenças que por vezes são esquecidas ou estão ofuscadas por causa desse vírus. Perdas humanas aos milhares nós testemunhamos dia após dia. Dia a dia aumenta o número de notícias ruins. O nosso tempo é propício à tristeza, ao desânimo e à depressão emocional. Nós nunca precisamos tanto de médicos, tanto da mente, quanto da alma e quanto do corpo. Nunca fomos levados a encarar tão de perto a nossa fragilidade, a nossa real condição de fragilidade. Nós estamos fracos na política, nós estamos fracos na saúde, nós estamos fracos na economia. Muitos continuam lutando, mas sem saber as nuvens que se avistam no horizonte. E que nuvens possam ser essas? E voltando-se para a perspectiva do mundo evangélico de hoje, nós vemos que há muito tempo o neoevangelicalismo pós-moderno criou a falsa ideia de que o cristão verdadeiramente forte é aquele que não sofre. É aquele que, por sua fé, está imune da pobreza, da doença e da tristeza. E isso não ajuda muito, porque a ideologia difere da realidade. O ideal de servo de Deus nos dias de hoje desacredita o próprio Cristo, o qual chorou, sofreu, foi pobre, sentiu dor e morreu. E por reprovar implicitamente o Jesus dos evangelhos e das escrituras, cria o seu próprio Cristo e, portanto, um falso Cristo. Quero dizer que a beleza do verdadeiro evangelho está em seu total compromisso com a realidade. Ele não é uma ideologia inventada ou uma ficção anestesiante. Ele reconhece a dureza do sofrimento, oferece consolo e promete vitória somente em Cristo. Somos plenamente conscientes das palavras que Jesus falou aos discípulos quando estava se despedindo deles no cenáculo. Ele disse: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Algumas coisas precisam estar bem colocadas no interior de nossas mentes e dos nossos corações acerca destas palavras do Senhor. Ele disse: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. De fato, Ele é o príncipe da paz. E essa paz, ela é espiritual. E adentra e penetra no coração e habita na vida daqueles que são de Cristo Jesus. Jesus nunca prometeu esse falso evangelho da prosperidade. Ele nunca prometeu que aqui nesse planeta chamado Terra nós teríamos a abundância inesgotável de uma vida perfeita. Jamais. Ele disse: no mundo passais por aflições. E quando ele diz passais por aflições, é porque as aflições, as tribulações vêm e vão, surgem e surgirão. Porém, ele coloca uma adversativa. Ele diz: mas tende bom ânimo. Ou seja, em meio às aflições, se animem, porque eu venci o mundo.
aquele que está em Cristo, certamente é muito mais do que um simples vencedor. E esse texto que nós lemos da carta aos Hebreus nos mostra duas faces da fé verdadeira. Dos versos 33 ao 35, nós vemos a glória daqueles que viveram grandes conquistas mediante a fé. Me acompanhe em sua Bíblia esses versículos. Diz a palavra: os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus bordos. Aqui nós nos deparamos com grandes vitórias, com grandes conquistas de homens e mulheres de Deus que, mediante a fé em Deus, conseguiram alcançar maravilhosas promessas, verem grandes milagres acontecerem perante seus olhos. Porém, o texto não para por aí, porque o escritor aos Hebreus, nos versos 35, a parte B, até o 38, aqui ele narra a honra daqueles que triunfaram em meio a perdas e a sofrimentos por meio da fé. Diz o texto: alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem uma superior ressurreição. Ou seja, não valorizaram a sua própria vida, porque creram que permanecendo fiéis ao Senhor em meio à tortura, obteriam uma ressurreição superior, uma vida muito mais excelente. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e de açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio. Alguns dizem que essa expressão cerrados pelo meio lembra o profeta Isaías, segundo a tradição judaica. Foram mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. E ele coloca um parêntese que toca o nosso coração: homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. A verdade pura e explícita do Evangelho é que a verdadeira fé, ela tem dois lados. Um diz respeito à capacidade de ver o milagre acontecer. O outro é a capacidade de ser o milagre. É mais fácil ter fé para viver por Jesus do que ter fé para morrer por Ele. A fé pura e real, ela se manifesta tanto na força quanto na fraqueza. Aquele que verdadeiramente crê em Deus, também o ama, e sendo servo, se submete. Ninguém pode abraçar o Cristo da ressurreição e se afastar do Cristo da cruz, como se os dois eventos não fizessem parte da mesma pessoa. Quem almeja a coroa de glória tem que aceitar a coroa de espinhos. O apóstolo Paulo, ele narra sobre sua batalha e oração por aquilo que ele chamou de espinho na carne, mensageiro de Satanás. Há muitas controvérsias teológicas sobre o significado dessa expressão paulina, do que seria o espinho na carne do apóstolo Paulo. Não é a intenção neste sermão trabalharmos essas questões, mas independentemente do sentido do que seria isso, este espinho provocava no apóstolo Paulo incômodo, sofrimento, dor. Analisemos as suas palavras. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versos 7 a 10, o apóstolo diz:
e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Nós podemos aprender algumas lições espirituais e especiais, muito relevantes para os nossos dias de hoje, com esta passagem. Eu entendo que a primeira delas é que Deus permite o espinho para nos livrar da soberba. O orgulho não é uma opção, o orgulho existe no coração do ser humano desde a queda. É preciso lutar contra ele, é preciso vencê-lo. O apóstolo Paulo teve experiências espirituais profundas, imensas e majestosas com Deus. E essas visões e revelações vindas do Senhor, certamente poderia ter provocado nele o orgulho, a soberba e, consequentemente, conduzi-lo a cair no mesmo pecado que Satanás caiu. Neste caso, Deus permitiu vir sobre ele o espinho na carne, com um nítido objetivo de que ele não se exaltasse. Deus sabe como tratar o nosso coração, que é nitidamente e de acordo com a Bíblia, rebelde contra Deus. A teologia cristã, bíblica, reformada, nos ensina que o ser humano, ele é totalmente depravado. A corrupção espiritual habita na essência do nosso ser por causa da presença do pecado. E somente Deus sabe como tratar perfeitamente o pecado e as tentações em nossa natureza. Por esse motivo, Deus permite sim com que espinhos, dificuldades, sofrimento venha sobre aquele que o serve para livrá-lo de decair, para livrá-lo de pecar. Em segundo lugar, eu aprendo com essa passagem que Deus não atenderá a nossa oração para nos livrar de uma dor que é necessária para nos livrar de algo pior. O Senhor Deus, aquele que nos redimiu, que nos salvou, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, Ele tem total e perfeita habilidade em saber o que nós realmente necessitamos, daquilo que nós tão insistentemente às vezes pedimos, na perspectiva de acharmos que isso é o melhor para nós. Por esse motivo, Paulo orou 3 vezes, pedindo ao Senhor: afasta de mim esse espinho, esse sofrimento, que me esbofeteia, que me machuca, que me fere. Mas Deus não atendeu a ele segundo o que ele queria. Porque o Senhor sabia que se o livrasse daquela dor, algo pior aconteceria com o apóstolo Paulo. Por isso o Senhor diz: a minha graça te basta. E essa é a terceira lição que eu aprendo com essa passagem de Paulo. Deus pode retirar coisas de nós, mas Ele prefere não retirar a sua graça. Ele diz: a minha graça te basta, a minha graça é suficiente, a minha graça é o melhor para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Na ótica de Deus, e essa é a 4ª lição que eu tiro, o poder se aperfeiçoa nas fraquezas e não na força propriamente dita.
Foi com uma vara que Moisés operou os milagres no Egito. Foi com uma pedra que Davi venceu Golias. Foi com uma queixada de jumento que Sansão derrotou 1000 filisteus. Foi com cornetas e gritos que as muralhas de Jericó vieram abaixo. Foi com lágrimas sinceras que a estéril Ana obteve Samuel. Foi com 5 pães e 2 peixinhos que Jesus alimentou 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Foi numa cruz que Jesus conquistou a nossa salvação. Foi atravessando o vale do sofrimento que Jesus trouxe a definitiva solução para os nossos sofrimentos, principalmente o sofrimento eterno da condenação que os nossos pecados nos trazem. Deus usa as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. O Senhor precisa de pouco para fazer muito e de nada para fazer tudo. Como disse o apóstolo Paulo, em um outro momento, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. A ação e a atuação de Deus, meu amado irmão em Cristo, minha amada irmã em Cristo, a atuação e a presença e a ação de Deus na nossa vida, por vezes, é oposta a tudo aquilo que nós pensamos ser o correto, o exato e o certo. Porque Deus reverte a sabedoria dos sábios e apanha os sábios na própria astúcia deles. E Deus resolveu pegar as coisas fracas para confundir as fortes. Por isso, penso eu que identificar-se com as coisas fracas de Deus e que Deus escolhe é sinônimo de verdadeira força. Pense comigo, nós seríamos capazes de afirmar junto com o apóstolo Paulo: tenho e sinto prazer nas fraquezas por amor a Cristo? Deixe-me dizer algumas palavras que são muito esclarecedoras acerca de toda essa questão. Os homens e as mulheres de Deus na Bíblia não foram super-humanos. Eles não foram uma classe diferente de seres. Eles longe estiveram de serem angelicais, de serem anjos. Aquelas pessoas suaram como nós suamos. Aquelas pessoas choraram como nós choramos. Sentiram angústias como nós sentimos. Sentiram dor, pesar, fome, sede, escassez. Perderam esposas, perderam maridos, perderam filhos, perderam filhas, perderam casas, perderam bens. Viveram muito tempo e também viveram pouquíssimo tempo. Eles adoeceram, elas fraquejaram, eles morreram. Será que Abraão não sentiu um aperto no coração quando ele levou Isaque para o altar do sacrifício? Será que Daniel não sentiu uma pontada de medo quando foi jogado na cova dos leões famintos? Ezequias não se angustiou quando recebeu a notícia de sua morte iminente? Será que Estevão não sentiu dor quando foi apedrejado pela turba? Será que Jó não desanimou por desconhecer como seria o seu futuro? Porque então, eu penso, foram incluídas estas pessoas na galeria dos heróis de Deus na história. Eu acredito que o que fez com que os servos de Deus no passado saíssem vencedores em meio à tribulação e ao sofrimento foi o seguinte:
Em primeiro lugar, fé incondicional. Não se importaram com as circunstâncias. Eles confiaram em Deus. Eles colocaram os seus olhos espirituais fitos no autor e consumador de sua fé. Não importava se chovia ou se fazia sol, se o morto ressuscitava ou se eram cerrados pelo meio, eles permaneceram firmes em sua fé em Deus, não importando as circunstâncias. Creia no Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador, presenteador daqueles que o buscam. Fé é confiança, e quem confia, confia em todo momento. A igreja é a noiva do Senhor, e no altar do casamento a noiva faz a sua confissão, os seus votos de fidelidade, assim como o noivo, e diz: serei fiel a ti, na alegria e na tristeza, na doença e na saúde, na pobreza e na riqueza. E é esse tipo de voto que deve prevalecer em nossa aliança com o Senhor. Os dias são terríveis, são difíceis. Não sei o tipo de tribulação que você está atravessando, diante de todo este cenário turbulento que está à nossa vista e que experienciamos. Mas uma coisa eu quero te dizer: creia em Deus. Disse Jesus: crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. É preciso manter a fé. Eles superaram e venceram, porque permaneceram na fé. Em segundo lugar, creio eu que eles foram triunfantes por causa da perseverança. Eles permaneceram, e permanecer é prevalecer. Eles ficaram em Deus, eles resistiram, eles continuaram, eles perseveraram. Em terceiro lugar, o que tornou essas pessoas triunfantes em meio à grande tribulação foi também a oração. E é necessário dizer que oração não é sinônimo de pedir ou de pedido. Orar é estar com Deus. Orar é alimentar a comunhão com Deus. Aquele que conversa com Deus, que busca o Senhor, que se dobra diante dele em reverência, que passa noites e dias em íntima comunhão com o Senhor, mediante o diálogo, através da oração, esse se tornará forte, esse encontrará força na fraqueza. Em quarto lugar, eu entendo que o que sustentou todos aqueles servos de Deus diante das adversidades foi uma palavra chamada esperança. Não importa a demora, Jesus chegará. Quem realmente tem paciência e espera e sabe aguardar no Senhor, não mede o tempo, não mede os minutos, não mede as horas, não mede os meses, não mede os anos. Ele espera, ele tem esperança, ele confia. Espera pelo Senhor, diz a palavra. Fortifique-se o teu coração e espera, pois, pelo Senhor. Robert Schiller disse: deixe as suas esperanças e não as suas dores moldarem o seu futuro. A dor, por mais intensa e perene que seja, vai passar. Mas aquele que tem esperança em Deus, em Cristo,
vai superar. Por fim, penso eu que eles venceram também por causa do amor. Somente quem ama a Deus, somente quem ama a Cristo Jesus, somente quem ama ao Espírito Santo, somente quem vive em amor, o amor verdadeiro, o amor ágape, o amor sacrificial, o amor divino, este sim sairá vencedor. Porque diz a palavra de Deus em 1 Coríntios 13 que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ele é capaz de superar todas as aflições e as tribulações. Porque o amor jamais passará. Em dias de trevas, nos dias maus, diante das adversidades, nós precisamos, como estes homens e mulheres de Deus, tirar força da fraqueza. Se há uma montanha interferindo nossa passagem, nós precisamos escalá-la. Nós sabemos os perigos que ela esconde, nem o que está por trás dela. A verdade é que os únicos que chegarão do outro lado são aqueles que encararem o desafio de continuar. Continue, meu irmão. Continue, minha irmã. Continue, meu amigo. Vá em frente. Caminhe sempre olhando na direção do horizonte, crendo que Cristo Jesus, o Senhor, está com você e é maior do que todas as coisas e vai te fazer um vencedor diante de tudo o que nós estamos vivenciando. Nós sofremos perdas, nós sofremos dores, nós vivemos dias difíceis. E é juntamente com o salmista Davi que nós devemos afirmar confiantemente: o Senhor é o meu pastor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam, me protegem. Nada melhor do que guardarmos o conselho do sábio rei Salomão. Ele disse: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Eu entendo que ele não está falando aqui de uma pessoa que está sendo plenamente cheia de força. Mas ele está dizendo que se no momento da angústia, do sofrimento e da dor, nós nos rendermos e nos mostrarmos fracos, certamente a nossa força se manifestará pequena e insuficiente. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Concluindo as minhas palavras, eu achei um pensamento que nos ajuda a fechar essa questão. Um pensamento não de um pensador, um filósofo, um homem de grande envergadura no mundo intelectual, mas um homem famoso, um ator muito conhecido, chamado Arnold Schwarzenegger. Ele disse essa frase que eu achei muito interessante: a força não vem de vencer, suas lutas desenvolvem suas forças. Quando você atravessa dificuldades e decide não se render, isso é força. As palavras do apóstolo Paulo também são muito propícias para os nossos dias. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não é tempo de baixar a cabeça. Não é tempo de pendurar as luvas. Não é tempo de entregar
ou se entregar. É tempo de perseverar, de continuar, de lutar. O maior vencedor é aquele que não se rende diante do seu inimigo. O apóstolo Paulo disse em todas essas coisas, no sofrimento, na luta, diante da vida ou da morte, do presente ou do futuro, em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Fique com Deus, que Cristo Jesus aplique essa palavra em teu coração. Que você, juntamente comigo, todos nós, Igreja do Senhor, cheguemos ao outro lado da montanha. Porque o Senhor é a nossa rocha eterna. Que Deus abençoe a sua família, te guarde e te proteja em Cristo Jesus. Amém.